Muito bem, faz tempo que a gente não se vê, não é? Lá no pequeno grupo da irmã Beth, lá no Pau da Fome, o nosso pequeno grupo, né? De todos amados e amadas que frequentam, que assistem os vídeos. Nós estamos aí há algum tempo sem participar, a não ser pelas reprises, né? Pelas reprises dos vídeos. E também aqueles meus amigos e amigas, como o pessoal lá do grupo da Escola Adventista de Madureira e outros mais que recebem esse vídeo. Faz tempo que eu não envio esse vídeo, né? Tirei um período aí de descanso, aproveitei com a família, coloquei algumas coisas em dia de trabalho, estava com uma vida muito agitada, muito mesmo, com muitas responsabilidades. Na verdade, continua. Essa vida não dá sossego para a gente, não. Mas a partir de hoje, nós vamos retomar os nossos videozinhos. Se você estava com saudade, eu também estava com saudade de vocês. E louvo a Deus. Mas antes, espera aí, deixa eu pedir você para abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8. Romanos, no capítulo 8. Bom, vá abrindo a sua Bíblia enquanto eu vou terminando de cumprimentar você. Aqui, deixar aqui o meu apreço, o meu carinho por você, dizendo que eu agradeço a Deus, porque todas as pessoas que eu enviava o vídeo, de todos os lugares, eu não tenho conhecimento de que nenhuma tenha sido afetada por essa praga que está abalando o mundo aí, essa pandemia, né? E eu fico feliz por isso, de saber que Deus tem protegido os meus queridos e amados, aqueles que eu oro, aqueles que eu peço para que Deus os livre do mal. Então agora nós podemos seguir em frente. Eu vou fazer uma breve oração. Feche seus olhos, por favor. Maravilhoso Deus, nós vamos abrir a Tua Palavra com uma mensagem de ânimo, uma mensagem, para nos aproximar do nosso Deus, o querido e amado Deus que nós temos. Inspira-nos, abra nossa mente para o bom entendimento e para a salvação em nome de Jesus. Amém. Então, no livro de Romanos, no capítulo 8, eu vou ler aqui os versos 38 e 39, e dizem assim, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É um verso muito assim profundo, não é? Muito profundo. Paulo era um homem que tinha uma experiência marcante, né, com Deus. Mas eu não vou falar de Paulo aqui hoje não, eu vou só apenas usar o verso dele, mas eu quero usar a experiência de um outro personagem da Bíblia para mostrar o quanto isso aqui é verdadeiro, quanto esses versos que nós acabamos de ler, eles são verdadeiros. O verso é muito profundo, porque ele diz que não há, assim, resumindo, não há absolutamente nada que possa nos afastar do amor de Cristo. E ele começa de maneira bem forte, dizendo que nem a morte é capaz de fazer isso. Como para nós é difícil de entender isso, né? Porque ainda que nós pareçamos
só pareçamos estar preparados para um momento difícil como esse, quando ele chega, tudo em nós é abalado, não é? Inclusive até a confiança em Deus, infelizmente. Mas Paulo está dizendo aqui que a confiança dele é tão tremenda em Deus. Paulo confia não em si mesmo, não em aparências, não em coisas assim fúteis, banais, não. Paulo está falando aqui de uma confiança que tem a ver com uma palavrinha muito importante, que se chama emuná. Ela transliterada do hebraico para a nossa língua, a gente lê emuná. No hebraico é um monte de tracinhos assim, né? E quando ela já foi agora transformada para a nossa língua, ela se chama emuná. E-M-U-N-A, com acentozinho no A, emuná. Mas eu vou deixar vocês curiosos, porque eu vou falar um pouquinho disso lá no final. O que eu quero ressaltar aqui é que Paulo tinha total confiança na emuná. É por isso que ele escreve dessa forma como ele escreveu aqui. A vida dele demonstrava que a emuná fazia todo sentido. E talvez no final do sermão você precise se perguntar se essa emuná é real na tua vida. Porque se não for, sinceramente, é uma perda de tempo muito grande. Mesmo que você se denomine um cristão, se você não tiver uma forte experiência como Paulo teve, e como esse personagem que eu vou falar com vocês aqui, uma forte experiência nessa emuná, a sua vida é muito triste, é muito difícil. É bom que a gente entenda muito bem isso aqui. Então, eu quero agora, não quero que você vá para lá, em Gênesis 37, aonde eu vou encontrar o personagem que eu vou falar com vocês. Até porque seria do capítulo 37 de Gênesis até o capítulo 50. Então, se você quiser conhecer, ler com calma a história inteira desse personagem, é de Gênesis 37 a Gênesis 50. Eu vou falar sobre José do Egito, conhecido como José do Egito. Tem filmes, tem desenho animado. Aliás, tem um desenho animado, um filme em desenho animado muito, muito bom sobre o José do Egito. Eu gostei muito daquele filmezinho em desenho animado. Mas, como são muitos capítulos, eu vou fazer uma linha do tempo da vida de José até chegar no capítulo 45, onde eu quero trazer algo muito importante a respeito dessa experiência que nós lemos no Romanos 8, 38 e 39, como ela se fortaleceu, como ela foi real na vida de José, essa emuná. Olha só, a partir do capítulo 37, nós vamos ver ali a palavra de Deus dizendo que José, aos 17 anos, ele recebe uma túnica especial do seu pai, porque ele era o filho, segundo a Bíblia, o filho da velhice de Jacó, e também era o filho da mulher que Jacó amava, Raquel, o filho da mulher que ele realmente desejou que fosse a sua esposa. Ele tinha outras esposas, consequências do estilo de vida da época, da forma como ele foi enganado pelo seu sogro e teve que se casar com a irmã mais velha antes de se casar com Raquel. Então ele tem filhos com outras mulheres, mas a mulher do coração dele, a mulher que ele amava, era Raquel. E Raquel era uma mulher que não podia ter filhos. Mas Deus mudou essa história, fez o ventre de Raquel se passar a ter
a ser prolífero, né? Profícuo, melhor dizendo. Passou a ser abençoado ali, passou a poder gerar filhos. E aí, José é o filho de toda essa coisa maravilhosa, de uma esposa amada e de uma mulher que não podia ter filhos, para uma mulher que agora teve o seu primeiro filho. Então José era um filho diferente para Jacó, não só por isso, mas porque ele era um filho obediente, um filho que obedecia inclusive os mandamentos de Deus, era um filho dedicado, um filho que tinha um relacionamento muito interessante com seu pai, com seu Deus. Então era um filho realmente assim, muito querido. Isso gerou um ciúme muito grande dos outros filhos, e eram muitos. Até aquele momento eram 10 antes de José. E isso provocou que lá no a partir do capítulo 37, José inclusive revela um sonho para eles, que José tinha uma intimidade tão grande com Deus, que Deus se revelava a José em sonhos. E em um desses sonhos, José diz para os irmãos que um dia esses irmãos iriam se prostrar diante dele, colocar o rosto em terra e se prostrar diante dele, o reverenciando. É óbvio que isso aumentou ainda mais a ira, o ciúme, a revolta daqueles irmãos, né? Consequência, a história nos diz que José foi jogado num buraco quando ele estava lá com os irmãos, longe de casa, e os irmãos desejavam matá-lo. Judá, um dos irmãos, interferiu, pediu que não fizessem isso, e aproveitaram que passava uma caravana de ismaelitas e venderam José como escravo, por 20 moedinhas. Venderam José como escravo. Que coisa, não é? Vamos tentar imaginar uma situação como essa. Veja bem, imagina você passar por uma situação como essa. Você já foi traído e você já se sentiu assim, arrasado por causa disso? Você consegue imaginar o que José estava passando aqui agora, sendo vendido como escravo para estrangeiros, para ser levado para uma terra distante, parecendo que ele nunca mais iria ver a sua família, o seu paizinho amado, sua mãezinha. Mas isso aconteceu. Aqueles ismaelitas estavam a caminho do Egito, era uma distância grande. Os escravos eram carregados arrastados. Havia um costume muito comum naquela época, que quando você carregava escravos, fazia-se assim, às vezes até como se fazia com os bois. Se colocava um anel preso no nariz daquela pessoa e ali se amarrava uma corda e ia se puxando a pessoa. Tenta puxar aqui, ó. Tenta mexer no seu nariz para cima, só um pouquinho assim, você vai ver como é sensível, como dói, né? Imagina ser arrastado por dias e dias e dias até chegar ao Egito. Bom, aí a história segue, a linha do tempo de José é que ele é vendido lá no mercado de escravos para Potifar, que era o general dos exércitos lá do faraó, um homem muito importante, muito rico, muito poderoso. José então passa a trabalhar para Potifar. José era um rapaz abençoado por Deus, né? Era um rapaz que Deus cuidava dele, um rapaz que é temente a Deus. Então ele tinha como princípio sempre fazer o seu melhor, como ele aprendeu na palavra de Deus. E ele fez o melhor lá na casa de Potifar e acabou alcançando o posto do homem mais importante na casa de Potifar. E aí, quando estava tudo bem, José era um escravo bem de vida, tranquilo, com regalias, mandando geral. Aí
a uma trama da esposa de Potifar que desejava José, um rapaz bonito. Como eu disse, ele foi levado para o Egito com 17 anos, né? Um jovem na sua flor da idade, e aquela mulher desejou a José, e José não aceitou, mas ela arrancou a capa de José quando ele estava correndo, se afastando dela, e aquela mulher começou a gritar, dizendo que José havia abusado dela, né? Havia abusado dela. E aí agora a vida de José muda toda novamente. José é jogado numa prisão, deveria ter sido morto, que essa era a sentença, mas ficou claro para Potifar, né? Potifar sabia com quem estava lidando, tanto com quem era José quanto quem era sua esposa. E como ele não podia deixar de punir José, ele o mandou para a prisão. E aí José agora está no fundo do poço novamente, jogado numa prisão escura, numa coisa fétida, num lugar nojento. Mas José, mais uma vez ali, faz o seu melhor e se destaca e passa a ser o segundo na cadeia, passa a liderar a cadeia ali e cuidar dos presos e cuidar de todas as coisas na cadeia. Aí diz a história que um dia o copeiro e o padeiro do rei, do faraó, foram levados presos por desconfiança de que eles haviam traído o faraó, desconfiado que eles estavam tramando alguma coisa contra o faraó. E é interessante ressaltar isso aqui. Copeiro e padeiro eram duas pessoas da mais alta confiança do rei, do faraó. Tinham que ser pessoas escolhidas assim, com zelo total, em que o rei depositasse a sua vida na mão deles, porque tanto um quanto o outro poderiam envenenar o rei, poderiam matá-lo, poderiam estar fazendo parte de uma trama e matá-lo. Então essas duas pessoas eram muito importantes no reino, por incrível que pareça, um padeiro e um copeiro, eram pessoas muito importantes. E aí, por desconfiança, o faraó não sabia quem dos dois estava envolvido numa trama, mandou os dois para a cadeia. E ali José, aquele que tem sonhos, né? Que Deus revela sonhos a ele, revelou que o padeiro todos os dois voltariam para servir a faraó, porém o padeiro seria morto e o copeiro ficaria vivo. E pediu que um deles, que o copeiro, quando estivesse servindo novamente ao faraó, se lembrasse dele, José. Bom, o fato é que o copeiro voltou a servir o faraó, o padeiro foi morto, mas o copeiro não se lembrou de José. José continuou naquela prisão. Mesmo fazendo o bem, mesmo fazendo o seu melhor, a vida não sorria para José, não é? A vida não dava descanso para ele. As coisas pareciam bem durante um tempo, de repente havia uma queda muito grande. De escravo para segundo na casa de Potifar, daí cai e vai para a prisão, se torna o mais importante na prisão, ali depois do carcereiro-chefe, né? Cuida de todos, revela o sonho do copeiro e na esperança de que o copeiro o ajudasse, pedindo misericórdia a faraó, porque o copeiro era um homem que tinha intimidade com faraó. Isso não acontece. Imagina a frustração de José com o passar dos dias, dos meses e dos anos e nada aconteceu e ele continuava naquela prisão. Sabe, querido, olha um pouquinho para a sua vida. Veja se você não percebe que também acontece isso, não é? Tem altos e baixos, altos e baixos. É assim, né? A vida aqui é difícil. Inclusive para aqueles que são servos de Deus.
inclusive para aqueles que amam a Deus, como era o caso de José. Bom, voltando à linha do tempo da vida de José, agora acontece um fato impressionante. Quem tem um sonho é o faraó, e é um sonho muito aterrador para ele. Um sonho em que as espigas boas destroem as espigas ruins, uma vaca gorda é comida por uma vaca magra. Um sonho muito estranho que deixou o faraó muito aterrorizado. E ele pediu lá aos seus sábios, os seus mágicos, sei lá o que, todos aqueles que poderiam ajudá-lo a revelar o motivo desse sonho, porque ele agora não conseguia dormir. Ele precisava saber o motivo desse sonho. E aí, sabe aquele copeiro que José tinha ajudado há muitos anos atrás, que ele fez o bem e que não deu bola para ele? Interessante, aquele copeiro agora revela ao faraó que quando ele estava preso, houve um homem lá que revelou o sonho dele e do padeiro e disse que ele iria viver e o padeiro iria morrer. Ele fez o bem a alguém e levou muitos anos para que aquilo fosse revertido em favor dele, né? Mas é interessante como a palavra de Deus, que diz que há tempo para tudo na vida, ela acontece agora. O faraó fica então assim, não, então mande me chamar esse homem. E aí José, chamado lá, revela o sonho do faraó, explica para ele que aquilo significavam 7 anos de prosperidade na agricultura e depois 7 anos de seca e fome em toda a terra, e que o faraó precisava preparar a terra do Egito nos 7 anos de fartura para os 7 anos de fome e seca que viriam. E aí então o faraó olha e vê que ninguém revelou isso para ele, ninguém do reino dele sabia nada sobre isso, e aí José revela o sonho para ele, e faraó fica impressionado, né, de saber que José serve a um Deus que revela sonhos, e torna José o segundo homem mais importante no reino do Egito. Dá a ele um anel e diz que acima dele só ele, faraó, só o faraó estaria acima dele. E diz que é ele que vai cuidar de todas as coisas para que o Egito esteja protegido nos 7 anos de seca e de fome. Bom, aqui nós já podemos chegar no capítulo 45, de Gênesis. E aí é aqui que eu quero mostrar uma coisa importantíssima para vocês. Eu vou ler aqui no capítulo 45 de Gênesis, a partir aqui do verso 26. 26? Não, perdão. Aqui no capítulo 45, do verso 1 a 5. Aqui, do 1 a 5. Então José... eu teria que contar aqui um pedacinho, né? Quando vem a fome ao Egito, a família de José, que morava lá em Canaã, como todos os outros povos, tiveram que vir ao Egito, porque o Egito estava cheio de silos, né? Abarrotados de alimentos que eles guardaram durante os 7 anos de fartura. E todos os outros lugares da terra naquela época estavam passando fome. E aí os irmãos de José tiveram que ir ao Egito para comprar comida. E na última vez que eles estiveram lá, que aí já é o capítulo 45, acontece esse episódio aqui que eu quero ler para vocês. Então José, a partir do verso 1, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. Todos os egípcios que estavam com eles ali naquele lugar que ele tinha dado um banquete para os irmãos, pediu para que todos eles saíssem.
e ficaram só os irmãos de José. Só fazer a observação que José agora se vestia como um egípcio, tinha aparência de egípcio, e os seus irmãos não sabiam que ele era José, até esse momento aqui. E aí José diz assim, e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Lá no verso 2, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. Olha, José morava coladinho na casa de Faraó. O cara era importante mesmo, né? E aí o verso 3, e disse a seus irmãos, ele se revelando agora, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Queridos, José aqui agora, quando José foi colocado como governador do Egito, José tinha 30 anos quando o Faraó o colocou como governador do Egito. 30 anos. Tivemos 7 anos de fartura e agora 7 anos de seca. Eu não sei em qual ano da seca os irmãos de José foram lá, mas José agora já tinha por volta de 37 anos. Pelo menos 37 anos. Lembra que lá no capítulo 37, José revelou um sonho, dizendo que os irmãos iam se prostrar diante dele? Eu tinha me esquecido de ler isso para vocês aqui no capítulo 43, no verso 26, que diz assim, chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham irmãos. Os irmãos de José vindo trazer um presente para o governador do Egito e comprar alimentos no Egito. E prostraram-se perante ele até a terra, ou seja, se prostraram diante de José com a face encostada na terra. Aquele sonho de 20 anos atrás agora se realizava diante de José. Por que eu tinha me esquecido e fiz questão de lembrar sobre isso? Quais os teus sonhos que têm demorado tanto para se cumprir e fazem você duvidar de Deus? Eu me refiro, claro, àqueles que creem em Deus, àqueles que se chamam cristãos e que em algum momento perderam a confiança em Deus. José tinha 17 anos quando foi levado como escravo. Passou por aquelas situações todas, escravo na casa de Potifar, preso, humilhações, coisas terríveis. 13 anos depois de ter sido vendido como escravo, ele se tornou o governador do Egito. Se você não conhecesse essa história toda, o que você acharia de Deus ter permitido que um jovem fiel, um jovem que amava a Deus e guardava os seus mandamentos, tivesse sido vendido como escravo? E ter passado por todas aquelas situações que ele passou. Compare com a sua vida, por favor. Veja que, apesar de terem passado 13 anos, aqui agora José se torna o governador de todo o Egito. E aos 37 anos, ou seja, 20 anos depois, o sonho que ele revelou aos irmãos, que eles se dobrariam diante dele, se prostrariam ao chão diante dele, agora se cumpre. Naqueles versos do capítulo 45, ali no verso de 1 a 5.
onde José se revela aos seus irmãos, lá no capítulo 37 e aqui no 45, José então se revela aos seus irmãos. E aí eu vou chamar a atenção de vocês aqui para a emuná de Deus, como José tinha total certeza na emuná de Deus, mas ele teve que passar por experiências difíceis para reconhecer lá na frente que Deus sempre esteve no comando de todas as coisas, sempre esteve na direção da vida de José, e que todas as coisas, mesmo aquelas difíceis, foram permitidas por Deus porque ele tinha um propósito muito maior lá na frente. Aqui, quando José diz aos seus irmãos assim, aqui no verso 5 do capítulo 45 de Gênesis, ele diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou antes de vocês, porque já houve 2 anos de fome na terra. Então José aqui já tinha 39 anos de idade, em que não houve lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, na frente de vocês, para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Verso 8: assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Queridos, que coisa impressionante, que visão importante aqui da emuná de Deus, que coisa maravilhosa. José aqui reconhecendo que sempre foi Deus que estava dirigindo a sua vida, e que ele reconhecia agora o porquê Deus permitiu que ele fosse vendido como escravo, e ele diz claramente: não foram vocês que providenciaram a minha venda como escravo, foi Deus que permitiu isso para livramento, para salvar a herança do meu pai Jacó, para que esse povo pudesse continuar vivo na face da terra. Queridos, Deus permitiu que aquele servo, aquele jovem fiel, aquele jovem que amava a Deus, passasse por tudo aquilo, porque ele tinha um propósito de livramento muito maior do que o sofrimento que José teria durante aqueles anos. Nós vemos que a recompensa